Bom dia, meus irmãos, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui em mais um dia, hoje 6/6/2025, sexta-feira, onde iremos fazer a continuação do projeto Leitura Diária da Bíblia, certo? Hoje nós iremos ler o livro de Gênesis, capítulo 9, 10 e 11, e depois pularemos para o livro de Mateus, capítulo 4. Que o Senhor abençoe esta leitura e que sejamos edificados através dela. Eu vou aqui posicionar a webcam focada na Bíblia e logo mais começaremos, ok? Está aqui a Bíblia aberta, pegue a sua Bíblia, vamos iniciar com a oração. Pai Todo-Poderoso, eu quero te agradecer, meu Senhor, por mais este dia, de estar aqui, Pai, divulgando a Tua palavra que é viva, eficaz e tem poder. Que o Senhor abençoe esta leitura, meu Pai, na vida de cada um. Venha falar o coração, meu Pai, que possamos colocar em prática, aprender, meditar, tudo que tem aqui, meu Senhor, por trás das Escrituras, que somente o Teu Santo Espírito é capaz de revelar. Abençoe esta manhã a vida de cada um, meu Pai, aqueles que estão no trabalho, aqueles que estão na escola, faculdade, fazendo algum curso, viajando. Senhor, dá um dia de livramento e bênção para a honra e glória do Teu nome. Muito obrigado, meu Pai, por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, meus irmãos, Bíblia aberta. Vamos aqui, capítulo 9. Tem como título o pacto que Deus fez com Noé, certo? Versículo 1. E abençoou Deus a Noé e a seus filhos, e disse-lhes: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra. E será o vosso temor e o vosso pavor sobre todo animal da terra, e sobre toda ave dos céus. Tudo que se move sobre a terra, e todos os peixes do mar, na vossa mão são entregues. Tudo quanto se move, que é vivente, será para vosso mantimento. Tudo vos tenho dado, como a erva verde. A carne, porém, com sua vida, isto é, com seu sangue, não comereis. E certamente requererei o vosso sangue, o sangue da vossa vida. Da mão de todo animal o requererei, como também da mão do homem e da mão do irmão de cada um requererei a vida do homem. Quem derramar o sangue do homem, pelo homem o seu sangue será derramado, porque Deus fez o homem conforme a sua imagem. Mas vós frutificai e multiplicai-vos, povoai abundantemente a terra e multiplicai-vos nela. E falou Deus a Noé e a seus filhos com ele, dizendo: E eu, eis que estabeleço o meu concerto convosco, e com a vossa semente depois de vós, e com toda a alma vivente, que convosco está, de aves, de reses e de todo animal da terra convosco, desde todos que saíram da arca até todo animal da terra. E eu convosco estabeleço o meu concerto, que não será mais destruída toda a carne pelas águas do dilúvio, e que não haverá mais dilúvio para destruir a terra. E disse Deus: Este é o sinal do concerto que ponho entre mim e vós, e entre toda a alma vivente, que está convosco, por gerações eternas. O meu arco tenho posto na nuvem, este será por sinal do concerto entre mim e a terra. E acontecerá que, quando eu trouxer nuvens sobre a terra, aparecerá o arco das nuvens. Então me lembrarei do meu concerto que está entre mim e vós, e ainda toda a alma vivente de toda a carne, e as águas não se tornarão mais em dilúvio, para destruir toda a carne. E estará o arco nas nuvens, e eu o verei, para me lembrar do concerto eterno entre Deus e toda a alma vivente de toda a carne, que está sobre a terra. E disse Deus a Noé: Este é o sinal do concerto que tenho estabelecido entre mim e toda a carne que está sobre a terra. E os filhos de Noé, que da arca saíram, foram Sem, e Cã e Jafé, e Cã é o pai de Canaã. Estes três foram os filhos de Noé, e destes se povoou toda a terra. Noé planta uma vinha. E começou Noé a ser lavrador da terra, e plantou uma vinha, e bebeu do vinho, e embebedou-se, e descobriu-se no meio de sua tenda. E viu Cã, o pai de Canaã, a nudez de seu pai, e fê-lo saber a ambos seus irmãos, fora. Então tomaram Sem e Jafé uma capa, puseram-na sobre ambos os seus ombros,
e, indo virados para trás, cobriram a nudez do seu pai. E os seus rostos eram virados, de maneira que não viram a nudez do seu pai. E despertou Noé do seu vinho, e soube o que o seu filho menor lhe fizera. E disse: Maldito seja Canaã, servo dos servos, seja aos seus irmãos. E disse: Bendito seja o Senhor, Deus de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. Alargue Deus a Jafé, e habite nas tendas de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. E viveu Noé, depois do dilúvio, 350 anos. E foram todos os dias de Noé 950 anos, e morreu. Vamos agora, capítulo 10, os descendentes de Noé. Estas, pois, são as gerações dos filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé, e nasceram-lhes filhos depois do dilúvio. Os filhos de Jafé são Gomer e Magog, e Madai e Javã, e Tubal, e Meseque e Tiras. E os filhos de Gomer são Askenaz, e Rifate, e Togarma. E os filhos de Javã são Elisá, e Tarsis, e Quitim, e Dodanim. Por estes foram repartidas as ilhas das nações nas suas terras, cada qual segundo a sua língua, segundo as suas famílias, entre as suas nações. E os filhos de Cã são Cuxi, e Misraim, e Put, e Canaã. E os filhos de Cuxi são Sebá, e Avilá, e Sabitá, e Raamá, e Sabtecá. E os filhos de Raamá são Sabá e Dedã. Cuxi gerou a Nimrod, este começou a ser poderoso na terra, e este foi poderoso caçador diante da face do Senhor, pelo que se diz, com Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. E o princípio do seu reino foi Babel, e Ereque, e Acade, e Calné, na terra de Sinar. Desta mesma terra saiu ele à Síria e edificou a Nínive, e Reobote-ir e Calá, e Rezém, entre Nínive e Calá. Esta é a grande cidade. E Misraim gerou a Ludim, e a Anamim, e a Leabim, e a Naphtuim, e a Patruzim, e a Casluim, de onde saíram os filisteus, e a Caftorim. E Canaã gerou a Sidom, seu primogênito, e a Et. E ao Jebuseu, e ao Amorreu, e ao Girgazeu, e ao Eveu, e ao Arqueu, e ao Sineu, e ao Arvadeu, e ao Zemareu, e ao Amateu, e depois se espalharam as famílias dos cananeus. E foi o termo dos cananeus desde Sidom, indo até Gerar, até Gaza, indo para Sodoma, e Gomorra, e Admar, e Zeboim, até Laza. Estes são os filhos de Cã, segundo as suas famílias, segundo as suas línguas, em suas terras, em suas nações. E a Sem nasceram filhos, e ele é o pai de todos os filhos de Eber, e o irmão mais velho de Jafé. Os filhos de Sem são Elão, e Assur, e Asfarxade, e Lude, e Arã. E os filhos de Arã são Uz, e Ul, e Jeter, e Mas. E Asfarxade gerou a Salá, e Salá gerou a Eber. E a Eber nasceram 2 filhos. O nome de um foi Peleg, porquanto em seus dias se repartiu a terra, e o nome do seu irmão foi Joctã. E Joctã gerou a Moldá, e a Selefe, e a Zarmavé, e a Gerá. E a Adorão, e a Uzal, e a Dicla, e a Obal, e a Abimael, e a Sabá, e a Ofir, e a Avilá, e a Jobabe. Todos estes foram filhos de Joctã. E foi a sua habitação desde Messa, indo para Cefar, montanha do Oriente. Estes são os filhos de Sem, segundo as suas famílias, segundo as suas línguas, em suas terras, em suas nações. Estas são as famílias dos filhos de Noé, segundo as suas gerações, em suas nações. E destes foram divididas as nações na terra, depois do dilúvio. Agora vamos, capítulo 11, tem como título Toda a terra com uma mesma língua. E era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Sinar, e habitaram ali. E disseram uns aos outros: Eia, façamos tijolos e queimemo-los bem. E foi-lhes o tijolo por pedra e o betume por cal. E disseram: Eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre, cujo cume toque nos céus, e façamo-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: Eis que o povo é um,
e todos têm uma mesma língua. E isto é o que começam a fazer. E, agora, não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entendam um a língua do outro. Assim, o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra e cessaram de edificar a cidade. Por isso, se chamou o seu nome Babel, porquanto ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra, e dali os espalhou o Senhor sobre a face de toda a terra. Estas são as gerações de Sem. Sem era da idade de 100 anos e gerou Asfarxade, 2 anos depois do dilúvio. E viveu Sem, depois que gerou Asfarxade, 500 anos, e gerou filhos e filhas. E viveu Asfarxade 35 anos e gerou a Salá. E viveu Asfarxade, depois que gerou a Salá, 403 anos, e gerou filhos e filhas. E viveu Salá 30 anos e gerou a Eber. E viveu Salá, depois que gerou a Eber, 403 anos, e gerou filhos e filhas. E viveu Eber 34 anos, e gerou a Peleg. E viveu Eber, depois que gerou a Peleg, 430 anos, e gerou filhos e filhas. E viveu Peleg 30 anos, e gerou a Reu. E viveu Peleg, depois que gerou a Reu, 209 anos, e gerou filhos e filhas. E viveu Reu 32 anos, e gerou a Serugue. E viveu Reu, depois que gerou a Serugue, 207 anos, e gerou filhos e filhas. E viveu Serugue 30 anos, e gerou a Naor. E viveu Serugue, depois que gerou a Naor, 200 anos, e gerou filhos e filhas. E viveu Naor 29 anos, e gerou a Tera. E viveu Naor, depois que gerou a Tera, 119 anos, e gerou filhos e filhas. E viveu Tera 70 anos, e gerou a Abrão, a Naor e a Arã. E estas são as gerações de Tera. Tera gerou Abrão, a Naor e a Arã. E Arã gerou a Ló. E morreu Arã, estando seu pai Tera ainda vivo, na terra do seu nascimento, em um dos caldeus. E tornaram Abraão e Naor mulheres para si. O nome da mulher de Abrão era Sarai, e o nome da mulher de Naor era Milca, filha de Arã, pai de Milca e pai de Iscar. E Sarai foi estéril e não tinha filhos. E tomou Tera a Abraão, seu filho, e a Ló, filho de Arã, filho de seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abrão, e saiu com ele de Ur dos Caldeus, para ir à terra de Canaã. E vieram até Arã e habitaram ali. E foram os dias de Tera 205 anos, e morreu Tera em Arã. Terminamos aqui, meus irmãos, por hoje o livro de Gênesis. Vamos agora pular para o livro de Mateus, onde nós continuaremos a leitura, né? Mateus capítulo 4, certo? Mateus capítulo 4, posicione sua Bíblia. Tem como título A Tentação de Jesus. Então, foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E, tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E, chegando-se a ele o tentador, disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo transportou a cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo. E disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: Aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente transportou o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: Tudo isto te darei, se, prostrado, me adorares. Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Versículo 12, Jesus na Galileia, os primeiros discípulos, tem como título. Vamos lá. Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para a Galileia. E deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz: A terra de Zebulon e a terra de Naftali
junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galiléia das nações. O povo que estava assentado em trevas viu uma grande luz, e aos que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, os quais lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles, deixando logo as redes, seguiram-no. E adiantando-se dali, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, no barco com Zebedeu, seu pai, consertando as redes, e chamou-os. Eles, deixando imediatamente o barco e seu pai, seguiram-no. E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria, e traziam-lhe todos os que padeciam acometidos de várias enfermidades e tormentos, os endemoniados, os lunáticos e os paralíticos, e ele os curava. E seguia-o uma grande multidão da Galiléia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e da além do Jordão. Então, meus irmãos, acabamos aqui o capítulo 4. Por hoje a leitura se encerrou, tudo bem? Por hoje a leitura se encerrou. E não se esqueçam, né? Peguem o PDFzinho de vocês, agora quem imprimiu, e marquem aqui para nós termos uma base e um controle da nossa leitura. Ontem eu acabei não marcando no vídeo o capítulo 3, né? O dia 3. Nós lemos Gênesis 6 a 8 e Mateus 3, né? Mas hoje aqui eu estou marcando com os irmãos. Dia 4, lemos Gênesis 9 a 11, lemos Mateus dia 4. Mateus, capítulo 4, desculpem. Hoje, 6/6/2025. Amém, meus amigos? Então, marquem para você ter um controlezinho, né? É uma leitura bem extensa, mas Deus vai dar sabedoria para nós chegarmos ao final. 365 dias de leitura da palavra do Senhor. Vamos orar para encerrar. Pai, nós queremos te agradecer, meu Pai, por este momento. Mais um dia, meu Pai, o quarto, em que nós estamos aqui, lendo a tua palavra. Que possamos meditar nela mais e mais, Senhor. E até mesmo, se possível, ler novamente. Porque tu tem muito o que falar ao nosso coração. Vem abençoar o dia de cada um, dando livramento, dando saúde, repreendendo todo o mal, meu Senhor. E que o Senhor venha nos fortalecer. Se há alguma luta, Pai, na nossa vida a ser travada, que o Senhor nos auxilie, nos dê direcionamento. Seja o que for, meu Pai, dificuldade financeira, dificuldade sentimental, problemas psicológicos, enfermidades. Ah, meu Senhor, não deixa isso nos dar uma tristeza a ponto de nós esquecermos de Ti e da Tua palavra. Confiamos em Ti como Deus que cura, como Deus que salva. E em breve, meu Senhor, nós estaremos aqui continuando esta leitura. Que o Teu nome seja glorificado, meu Senhor. Que o Teu nome cresça, que a Tua palavra cresça, se multiplique e que mais pessoas tenham interesse em aprender as Sagradas Escrituras. Muito obrigado por tudo, meu Senhor, em nome de Jesus. Amém. Até mais, meus irmãos. Tenham um bom dia.